Iniciando a gravação. Acho que é isso aí. Acho que nós já estamos online. Bom, pessoal, oi para todo mundo aí. Como de praxe, né? Vou começar falando um pouquinho. Deixa eu só acender a lâmpada aqui. Home office tem dessas coisas, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Eu sou professor de clarineta da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. A gente está aí indo para aquilo que eu no começo resistia a chamar de programas, mas aparentemente está se tornando isso. A gente está indo para a terceira edição, o terceiro programinha aí, o terceiro bate-papo. A gente fez o primeiro programa com o Erson Amorim, um segundo programa com o Joel Barbosa, e hoje eu tenho a grata satisfação de ter comigo aqui para bater papo e para a gente conversar sobre clarineta, sobre vida, sobre música, a Paula Pires. Paulinha, e aí, Paulinha, como é que você está? Oi, Vinícius. Tá tudo certo por aqui, quietinha em casa, num dia frio em Brasília. Frio em Brasília? Pois é. Tá Olha só. ótimo para ficar em casa. Hoje está super agradável. Genial, genial. Todo mundo confinado aí, né? Exatamente. Tentando Pois é. tentando fazer a nossa parte no meio dessa confusão toda, né? Embora seja, eu não sei assim, mas eu acho que no fundo dá uma sensação estranha de estar tão confortável em casa enquanto tem um monte de coisas desmoronando lá fora, né? Mas tem a parte de entender que isso é estar fazendo alguma coisa, né? Já que é o que está dando para agora, né? Então, na verdade, a ideia desses bate-papos é exatamente isso, a gente explorar um pouco dessa relação nossa da clarineta, mas também com a sociedade, onde é que a gente se encaixa nesse mundo agora, todo mundo, enfim, quarentenado aí, né? Mas eu queria voltar um pouquinho pré-quarentena, várias dessas coisas que a gente vai falar aí, e eu queria começar fazendo uma pergunta que ficou meio de praxe já, nesse formato que eu estou fazendo com as pessoas, e que eu acho que está funcionando bastante bem. E a pergunta é muito simples, e a resposta provavelmente é mais complexa. A pergunta é, por que clarineta? Como é que a Paula Pires chega na clarineta? Bom, eu adoro contar essa história, porque eu acho ela muito, muito curiosa, porque Genial. no final das contas, muitos colegas, né, geralmente têm uma história de amor com instrumento, assim, para contar, e na verdade comigo, assim, foi tudo um grande acidente. Olha. Eu gostava muito de jogar handball, e eu estudava no SESI na época, a escola era lá no meu bairro, e só que assim, a minha escola tinha algumas atividades à tarde, e na minha escola tinha um clube. E eu adorava ficar lá à tarde para jogar bola, até que eles inventaram uma regra de que os alunos tinham que ir embora quando acabassem as aulas. Então, eu não podia jogar bola. Para jogar, eu precisava inventar alguma atividade à tarde. Eu falei, vou entrar na banda. Todo mundo está entrando na banda? E aí eu entrei. O maestro falou assim, a gente está precisando de clarinete, então você vai tocar clarinete. Eu falei, tá bom. E foi aí que começou, assim, mas não foi tão, né, não foi tão romântico, não me entrosei tanto, não curti tanto, assim, no início. Eu matava várias aulas para ficar jogando bola, e o maestro falava, não aguento mais você, Paula. Aí até que ele me mandou embora da banda. Deixa eu dar os créditos, né? A banda chama 12 de Março, a banda ainda existe, e o maestro está lá ainda, firme e forte com o projeto, é um projeto maravilhoso. Muitos colegas que hoje estão aí trabalhando com música começaram lá nesse projeto, que é o maestro Francisco Guimarães. Enfim, mas ele desistiu de mim, ele me mandou embora. E aí, um dia que ele falou, não aguento mais, vou te mandar embora, falei, não, deixa eu ficar, agora eu me senti mal, assim. Falei, bom, agora eu vou ficar. E aí resolvi, assim, eu tinha 15 anos, então, assim, eu não comecei a estudar clarinete muito cedo, assim, sabe? Com 15 anos ele me mandou embora, e aí eu lembro que eu tive a minha festa de 15 anos, todo mundo foi, aí quando passou a minha festa, eu falei, agora eu vou estudar. E aí comecei, né, tinha vários colegas ali que a gente estava meio que enturmado, então eu comecei a ir na onda dos colegas. E estava meio que nessa, assim, nada muito, de muito interesse e tal.
E aí, quando foi chegando no final do ano, alguns colegas resolveram que ia fazer prova para o Palácio das Artes, que era tipo uma escola, né, era um curso mais completo, assim, não era exatamente um curso técnico, mas aí tinha música de câmara, tinha outras aulas, não ia ser só a aula de instrumento. Eu ia finalmente ter aula de clarinete, porque lá na banda o maestro ensinava todos os instrumentos, aquela coisa de banda. Aí a galera começou a estudar para a prova. Eu falei, vou fazer também. É tudo assim, indo com a onda. Aí eu passei no Palácio das Artes e eu lembro que eu toda feliz, né, contando para minha mãe que eu tinha passado. Eu lembro que eu liguei para ela assim, mãe, eu passei. Ela virou e falou assim, o que você está fazendo aí que você ainda não veio para casa? Tipo, eles não faziam nem ideia do que era o Palácio das Artes também. Legal, tipo, eu estava meio que perdida, assim, no boa. E fui. Só que, assim, a minha família era bastante simples e, tipo, o Palácio das Artes tinha uma mensalidade e tinha que pagar a passagem para ir para as aulas, assim. Então, isso já era bastante apertado. Deu um certo trabalho explicar para os meus pais, convencê-los, né, deles me ajudarem a fazer isso, assim, mas minha mãe, né, tipo, eu lembro dela se esforçando, assim, para me ajudar e tal, embora ela não entendesse muito bem tudo que estava acontecendo ali, mas ela resolveu, né, tentar ajudar. E aí, legal, lá dentro, começou assim uma relação um pouco diferente com música. Eu lembro que a minha primeira aula de apreciação musical, o professor ele colocou três trechos de música, um claramente barroco, outro clássico, outro romântico. Aí o povo ficava assim, isso é Bach, isso é Vivaldi, isso é Mozart. Não, isso não é Mozart, isso é Haydn. E eu ficava assim, o que esse povo está falando? Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, assim. E aí eu comecei a achar aquilo muito interessante. Então, tipo, essa coisa da aula de apreciação musical, e aí teve a orquestra jovem, entrei na orquestra jovem, e aí foi uma coisa muito legal, porque foi logo depois, assim, eles abriram a seleção para essa orquestra, e eu passei de primeiro clarinete. Então, tipo, teve um monte de repertório legal que eu comecei a tocar e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu gostava muito daquilo, legal, assim. Então, eu acho que foi tudo muito junto, assim, sabe? Meio misturado, mas veio depois do Palácio das Artes. E aí eu meio que me descobri gostando de música. Então, em nenhum momento rolou uma paixão pelo clarinete, assim. Eu curti música e falei, é isso que eu quero fazer. Que legal. Eu sei, mas só para a gente pontuar, isso foi interior de Minas, né? Não, isso foi em BH. Em BH. Eu olha só, eu achava que você não era de BH, que você era do interior. Você é de BH, embora então. Eu sou de BH, embora eu moro numa cidade num bairro muito afastado, que é quase outra cidade, mas ainda é BH. Ainda é BH. Nossa, eu gastava tipo 1h30 de ônibus para ir da escola para o Palácio das Artes, assim. E, nossa, dormia muito, nós comia marmita no ônibus, porque era tudo muito longe, chegava atrasada, porque meu bairro é muito afastado, assim, então tudo era muito difícil, sabe? Por causa da coisa física também. Claro. E aí, então, em BH, você começa essa relação com a clarineta. Depois desse curso que você fez no Palácio das Artes, quanto tempo é esse curso, mais ou menos? Assim? Ele tem um período? O curso, na época, ele não terminava, assim, era uma coisa que continuava, só que eu entrei no curso no meu primeiro ano de ensino médio, e no meu terceiro ano de ensino médio eu já estava querendo fazer vestibular para música, então acabou que eu fiquei ali 3 anos no Palácio das Artes, tocando na orquestra jovem. Teve uma coisa muito legal, porque logo que eu entrei na orquestra jovem, eu pensei que estava muito apertado mesmo pagar a mensalidade, passagem, assim. Aí eu falei, olha, a orquestra não tem bolsa, mas já está sendo mó legal tocar. Aí eu fui, sabe, eu era toda assim, toda para frente. Eu falei, olha, eu vou falar com a Patrícia, que era a diretora, já que não tem bolsa, será que dá para como é que fala? Dar algum desconto na mensalidade para quem toca na orquestra? Ela falou, claro, é verdade. Músicos da orquestra jovem não pagam mais mensalidade. Olha, que ótimo. Deu muito certo. Que bacana, que legal. Então você fez 3 anos e aí você fez o FMG.
Não, eu fiz na época do vestibular, eu fiz vestibular para o UFMG, o ENG e o FSJ. Porque foi assim, logo que é em São João del Rei, logo na véspera ali, quando eu estava no meu 3º ano, o Iura voltou da Suíça e ele voltou e aí ele passou um tempo no Espírito Santo, aí ele passou para professor em São João del Rei. E assim, o Iura começou a tocar clarinete na mesma banda, lá a banda do SESI, do meu bairro também. Ah, que legal. Só que assim, teve uma vez, na época que eu já estava estudando, eu lembro que ele veio de férias, aí o maestro falou, vai vir um professor incrível que está na Suíça, vocês têm que vir. Aí eu casquei fora, eu falei, estou fora de fazer aula, porque na época eu não estava nem para nada, né? E aí depois, eu lembro que teve um dia que o Iura foi para o Palácio das Artes estudar, aí a gente ficou estudando do lado do outro, aí ele veio falar comigo, eu falei, sou da banda, ele foi me deu uma aula, e aí aí a gente foi conversando, e aí ele começou a me ajudar para tocar as coisas do vestibular. Eu fiz outras aulas com ele, ele me ajudou muito, assim, foi maravilhoso nesse processo, e aí eu tive muita afinidade com ele, e aí eu falei, vou tentar vestibular em São João del Rei também, embora eu entendesse a dificuldade de mudar de cidade, com aquela idade, toda aquela coisa. Mas aí eu fiz nos 3 lugares, acabou que eu passei nas 3 universidades, mas acabei indo para São João del Rei, para desespero dos meus pais, assim. Foi uma briga lá em casa, mas no final deu certo. Aí eu fui para São João. Que legal. E aí você terminou o curso em São João? Você ficou os 4 anos? Não. São 4 anos. Também não. Aí eu fui para São João del Rei, fiquei lá 1 ano e meio, e nesse período em São João del Rei foi muito incrível, assim. Eu estava muito crua ainda com essa história toda do que significava se profissionalizar com música, e o Iura foi uma pessoa maravilhosa, assim, Paulo, tocar clarinete é isso. Você tem que estudar desse jeito, você tem que fazer essas coisas, e tipo, eu perdidona, assim, sabe? Eu não tinha ideia de nada, então ele me ajudou muito nesse sentido. E aí, o outro passo dele foi, Paula, você tem que ir para São Paulo. Porque aqui em São João del Rei não está acontecendo nada, você precisa de colegas tocando, você fazer música de câmara, aqui tem poucos alunos, aqui não tem orquestra, você tem que ir para São Paulo. Ele ficava assim, você tem que ir para São Paulo. Aí eu ficava, Iura, mas como é que eu vou para São Paulo? Eu não tenho dinheiro. Morar em São João del Rei não foi nada fácil também, tipo, mudar. E, tipo, eu vendia bombom, fazia um monte de coisa para conseguir pagar minhas coisas lá. E teve uma coisa muito curiosa, que em São João del Rei tinha uma banda municipal, que pagava, sei lá, uns R$300. E aí, eu fiquei sabendo dessa banda logo no meu 2º mês lá, só que só tinha homem na banda. Só que eu precisava muito de dinheiro, porque na época que eu fui, obviamente meus pais me ajudaram ali no início, só que tipo, eles não tinham condição de ficar me mantendo ali. E aí, que nem eu falei, eu vendi umas coisas. O Iura me ajudava muito. O dia que eu chegava com um bombom, assim, ele comprava todos para me ajudar. Mas, assim, era muito difícil. E se eu entrasse na banda, estava resolvida a vida. Porque o aluguel lá era tudo barato, né? E aí eu cheguei para o maestro da banda e falei, olha, eu sei que só tem homem tocando na banda, mas eu tô aqui na universidade, eu posso entrar na banda? Daí ele me chamou para o ensaio, fez uma prova, que foi tocar a introdução do hino nacional, daí eu passei e entrei na banda. Aí eu fui a primeira mulher da história de São João del Rei a entrar na banda municipal. E aí, olha só, isso me ajudou muito também. Mas, com essa história de ir para São Paulo, eu acabei ficando lá só 1 ano e meio, porque teve uma prova para a Orquestra Experimental de Repertório, nem sabia o que era experimental na época. O Vitor falou, Paula, vai ter a prova, vem fazer. Eu falei, então tá. Eu fui, né? Lembro que eu quase perdi o ônibus, quase que eu perdi a prova, uma confusão. No final deu certo, cheguei, fiz a prova, e aí eu passei. Aí precisava mudar na semana seguinte, assim. Aí eu mudei para São Paulo. Aí minha mãe morreu do coração de vez. Porque quando eu fui para São João, ela ficou tipo 1 mês sem conversar comigo, porque eu tinha saído de casa e eu era a filha revoltada. E aí quando fui para São Paulo, então, vixe, aí demorou para ficar tudo bem. Mas... E aí eu entrei na experimental em agosto, no final do ano fiz vestibular e entrei no Unesp. E aí eu comecei de novo a graduação e foi aí que eu estudei os 4 anos lá com o Sérgio e me formei na graduação na Unesp. Foi novela.
Ah, bacana, bacana. Eu não conhecia todos esses pormenores, assim. Eu sabia que você era de Minas e que tinha vindo para São Paulo, mas não sabia que tinha sido com esse trâmite. Então, você Foi. fez a graduação incompleta, como você começou com o Yura lá em São João del Rei, e fez ela integralmente com o Sérgio depois, na Isso, Unesp. não é. Já era o prédio novo? Eu acho que sim, né? Sim, sim, eu fui a primeira turma do prédio lá da Barra Funda. Tava Ah, na tá. estreia, assim, tinha sala que não tinha porta, as coisas foram meio que acontecendo durante aquele ano ainda, mas fui a primeira turma. Ah, imagino, imagino. E aí, como é que foi para você a faculdade, assim, em São Paulo? Nossa, foi um choque enorme, assim, né? Hum, Como eu disse, eu estava muito perdida. E uhum, enquanto eu estive em São João del Rei, o Yura foi aquela pessoa que, tipo, toma isso, você precisa daquilo, você tem que fazer isso. Ele, tipo, cuidava de mim o tempo inteiro, assim. Isso foi uhum, incrível, foi muito especial, porque eu não tinha ideia de muitas coisas, então ele me ajudou muito. Obviamente, a gente não pode viver assim o tempo inteiro, mas do nada ficar sem ele, principalmente naquele momento, foi um baque muito grande para mim. Até porque uhum. eu entrei na orquestra e até eu entrar na faculdade demorou um tempo, assim. Então, era estar numa cidade nova, cheio de gente diferente, numa orquestra muito boa, e o processo ali de adaptação, eu tinha tocado em orquestra jovem, mas nem comparava com a experimental, assim. Então, adaptação na orquestra, responsabilidade, eu tocava o meu naipe, na época era o Alexandre, né, o chefe de naipe, o Gleiton e o Thiago Negão. E, tipo, eles maravilhosos, assim, e aí, com aqueles colegas daquele nível, e era tudo era tanta informação ao mesmo tempo, que Uhum. foi um pouco duro. O Ah, início, imagino. achar casa, perceber, porque quando a bolsa da experimental, na época, era R$ 1.000, e eu estava vivendo com R$ 300 em São João del Rei, estava lindo, até comprava palheta. Então eu falei assim, nossa, agora eu estou muito rica, agora eu tenho a bolsa da experimental, vou morar. Aí, só que, tipo, a realidade do aluguel, passagem, nossa, e aí, sabe, foi caindo todas essas fichas. Então o começo foi um pouco duro, assim. E Uhum. aí depois, né, tipo, quando você entra na faculdade, você começa a ter a sua turma, as pessoas que entraram no mesmo momento e têm histórias relativamente parecidas, então foi bom ter aqueles Claro. colegas naquele momento. Tinha uma turma muito especial, assim, nós éramos 6 Uhum. alunos que entraram juntos lá na Unesp, e aí aquilo deixou as coisas um pouco mais leves, assim. É, Ah, eu fazia uma pressão enorme. Eu estudava muito, assim, tipo, tinha aquele negócio na Unesp que se você pegava a sala cedo, você podia ficar nela o dia inteiro. Então eu meio que saía de casa, eu acordava às 5h30 para sair de casa às 6h30. Não, mentira. Eu saía de casa antes das 6, porque eu queria chegar na Unesp antes das 7. Eu morava ali no Cambuci, aí eu ia de 2 ônibus, que eu queria chegar antes das 7 para eu pegar a chave e ficar estudando. E aí uhum. eu tenho diários de estudos ainda daquela época, e eu fazia umas coisas que eu realmente não recomendo, assim. Tipo, eu tinha dia que eu estudava 10 horas por dia, eu diminuí as idas ao banheiro para ficar mais tempo tocando clarinete. Hoje eu acho isso um absurdo. E as Uhum. pessoas falavam isso para mim, assim, né? Imagina, eu fazia isso tão cedo, ensaio da experimental era à noite, então eu sempre estava muito cansada, muito desconcentrada no ensaio, e os meus colegas falavam, Paula, vai dormir um pouco, você não precisa fazer isso. Aí eu falava, você não sabe quantas horas de estudo eu preciso por dia para conseguir tocar as coisas. Então, não diga isso, você não sabe. E aí, tipo, eu meio que me fechava e ficava que nem uma louca estudando, assim, loucamente. É como se eu vivesse numa realidade paralela. Eu Uhum. ouvia das pessoas de que eu precisava pensar em mim e tal, mas como eu fui uma pessoa que começou a estudar tarde e as coisas, as responsabilidades vieram de alguma maneira muito rápido para o tempo que eu tinha de clarinete, eu achava que era tudo, eu precisava estar correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro, assim. Então, tipo, Uhum. teve essa parte meio pesada também. Quando você fala que você começou tarde, você me falou que estava com 15 anos quando você decidiu. Já tinha contato com a clarineta, mas depois dos seus 15 anos você decidiu, não, agora eu vou levar a sério. Então, é mais ou menos por aí que você está colocando o teu tarde, né? É, Nesse. e assim, e foi 15 anos ali na banda, e aí com 16, né, eu já estava no Palácio das Artes, eu comecei a ter aula de clarinete, mas, tipo, e aí foi isso, assim, 16 aula de clarinete, mas
clarinete levado a sério foi ali na época do Iura, que daí começou, era 18 anos, assim. Então, e aí 2 anos eu já estava em São Paulo. Então, foi tudo muito rápido, eu diria, assim, para mim, né? Para minha cabeça. Sim, sim. Então, e aí eu queria te perguntar, assim, uma coisa mais geral, olhando, se você quiser incluir toda a tua trajetória com clarinetas, fica à vontade, mas eu queria que você, olhando hoje, esse teu momento, essa tua trajetória inicial do estudo, essas migrações, dá para dizer, inclusive, né? Esse São João del Rei, São Paulo e tal. Como é que foi a tua relação com o instrumento? Como é que você vê essa relação? Era uma relação fácil, digamos assim, ou você se sentia muito incomodada com essa relação? Estudar o instrumento era uma coisa prazerosa para você? Como é que era? Sim. Eu acho que a minha cabeça era tão diferente que às vezes eu acho que dá um certo trabalho tentar me ver naquele lugar de novo, assim. Mas em nenhum momento, Vinícius, quando eu estava lá 10 horas estudando, eu vi aquilo como um sofrimento. Aquilo era uma responsabilidade minha, eu tinha tomado uma decisão de que eu queria fazer aquilo seriamente, e daí eu fazia, eu estava realmente aberta. Obviamente, eu estava muito cansada, embora eu acho que quando a gente está jovem, assim, né, nessa idade, talvez não seja assim uma coisa, né, não era assim um cansaço físico, mas provavelmente um super cansaço mental, e eu nem conseguia perceber isso, assim. Eu estava ali naquilo, eu nunca tive essa relação de tipo, isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou afim, eu estou sentada aqui por obrigação, porque eu tenho que estudar esse negócio. Nunca, naquele momento que eu ficava acordando de madrugada, que, sei lá, sábado e domingo eu ia para a Unesp, eu morava na Unesp, meu domingo era passar o dia inteiro na Unesp, ia para a missa lá perto, e depois da missa eu ia para casa. E isso era a minha vida de faculdade, assim. Hoje, né, depois quando eu estava ali na EMESP, eu tive uns alunos que estavam na Unesp, e aí eu saía muito com eles, assim, a gente ia beber cerveja e tal. E aí um dia um ex-aluno meu lá da época, eu estava contando para ele, falei, nossa, mas na minha época da Unesp eu não ia nem no bar da esquina, assim. Aí ele virou, nossa, Paulinho, eu não pensaria isso de você. Eu acho que agora está um pouco diferente, assim. Mas enfim, naquela época eu era uma outra pessoa, assim. Isso nunca foi, era duro a vida no sentido de me encher de responsabilidades. Mas eu nunca tive uma relação de desprazer com, sabe, no contato com o clarinete, assim, era sempre bom. Uhum. E além de ser uma coisa bacana, você sentia que era fácil tocar? Não. Eu tinha todas as crises do mundo, e eu acho que é por isso que eu gastava tanto tempo assim com clarinete. Tem até um momento muito engraçado da minha vida, que eu lembro que eu estava no festival do FEMUSC, ali fazendo aula com o Roman Guiot, e aí, na época, essas homenagens do Bela Kovacs assim, não eram muito conhecidas, e o Iura já tinha trazido, eu estava tocando por causa do Iura, e aí eu lembro que eu estava tocando homenagem a Strauss. Quando eu acabei de tocar, o Roman Guiot virou, vocês conhecem essa peça? Essa peça é muito difícil, ela está tocando muito bem, não consigo cumprir mesmo, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas na verdade, isso é muito difícil para mim. Porque eu não sei o que acontece, porque para mim dá muito trabalho aprender as coisas. E, tipo, aí hoje eu fico olhando para isso e falo, nossa, Paula, que coisa sem sentido. Assim, tipo, não era o caso. E todo o tempo, para mim, cabia dizer, mas isso é muito difícil para mim, porque você não imagina o tempo que eu gasto, porque eu acho que todo mundo lê isso muito mais rápido. Eu gasto o triplo do tempo. Era sempre esse lance, assim, de que para mim era muito mais difícil. Uhum. Eu falei disso porque é uma das coisas que eu já vi outras pessoas falando e eu também já tive que tocar algumas vezes e é super interessante, assim, parece que é uma coisa muito, muito fluida. A clarinete é uma coisa muito fluida para você, assim. Eu tenho, é essa a impressão que eu tenho, pelo menos. Então, assim, você acha que essa relação, digamos assim, com a clarinete, ela é prazerosa, mas ao mesmo tempo você tinha todas essas paranoias que a gente tem com o instrumento, né? Sim, muitas. Eu acho que provavelmente isso foi mudando, assim. Não que eu seja uma pessoa despida de crises, não é esse o caso, mas com certeza melhorou muito, Vinícius. Eu acho que isso tem a ver com a história, principalmente com o que aconteceu depois desse momento, assim. Com certeza eu reconheço a importância desse tempo com o clarinete que eu tive naquele momento, com certeza ajudou muito, mas eu acho que a cabeça mudou, assim.
Antes, tá. Porque uma coisa é beleza, eu entender que talvez eu precise de um pouco mais de tempo que o outro colega, porque eu tenho a minha história e ele tem a dele. Mas outra coisa é eu dizer isso para mim o tempo inteiro e dizer que por causa disso eu não vou conseguir as coisas, ou por causa disso eu não mereço tal lugar, porque chegou a passar por isso, eu não devia estar aqui, eu não devia estar nessa orquestra, isso não é para mim, eu não tenho condição. Eu era muito essa pessoa. E, por exemplo, de chegar numa masterclass, de precisar tocar, e de não ter... Sabe, eu não fazia ideia do que ia sair do clarinete. Eu não tinha ideia. Podia ser horrível, podia ser bom, porque eu não fazia ideia do que o meu material ia responder. E isso é tão louco, porque eu lembro desses momentos, assim, aí eu vi os colegas chegando, pegando o clarinete e tocando, e falei, gente, como vocês conseguem? Porque eu gasto umas 3 horas só para entender, sabe? Era tudo muito louco, assim, para mim. E aí, nesse processo todo, então, que você está falando aí de, né, essa relação com o instrumento, na tua graduação, muita gente te conhece pelo Stockhausen, pelo Harlequin, né? Especialmente as pessoas que vão nos encontros mais recentes que te viram tocar. Se eu não me engano, o Harlequin foi a tua peça de trabalho de TCC na Unesp, não foi isso? Como mesmo. É que o Harlequin surge na tua vida? Como é que Stockhausen cruza o teu caminho? Então, eu gostava de me impor desafios quando eu estava na graduação. Eu fiz todas as minhas provas de core, e eu queria sempre, precisava ter desafio para mim. Aí, quando estava chegando o TCC, eu ficava, gente, o que eu vou fazer? Eu não tinha a menor ideia. Eu lembro que eu estava em janeiro, no Poços de Caldas, do meu último ano já. Aí o Thiago Anselmo mostrou um vídeo de um amigo dele que estava tocando esse pequeno Arlequim. Aí achei da hora, fomos para São Paulo. Aí ali, né, para março, abril, já estava começando essas coisas, preciso de ter um projeto de TCC. Aí o Thiago Silva, que hoje está nos Estados Unidos, que é outro mineiro muito amigo meu, ele virou e falou assim, Paula, por que você não faz o Pequeno Arlequim, então? Aí eu falei, verdade, então eu vou fazer o Pequeno Arlequim. Então, na verdade, isso nem foi uma escolha minha, assim. Foi mais pela ideia de querer me desafiar de algum jeito, e aí ele meio que me atentou para essa peça, e falei, quer saber? Vou fazer essa peça. E a minha vida inteira mudou por causa disso, assim, um monte de coisas que aconteceu depois veio por essa peça, assim. É muito legal, assim, sou muito grata. Eu sempre falo isso para os dois Tiagos, né? Graças a vocês, eu tive contato com essas duas, com essa primeiro, né, com o Pequeno Arlequim e depois o Grande, assim, foi um processo longo. Ainda está sendo, continua na mesma história. Então, aí você se embrenhou, digamos assim, no Harlequin, foi durante aquele ano? Sim. No ano, o meu TCC foi, assim, estratégias de aprendizagem para performance, e a ideia era conseguir produzir a peça no final, assim. E isso foi o meu TCC. Só que eu não conhecia Stockhausen, eu não conhecia a obra, então tudo foi acontecendo durante esse ano também sobre, né, sobre o compositor, sobre onde ele viveu, porque eu não sabia nada disso. Mas uma coincidência interessante é que aquele ano foi 2011. Em 2010, em Campos do Jordão, eu tinha conhecido o Ralph Manno, que foi o meu professor de mestrado, né, que dava aula lá em Colônia, e assim, ele realmente mudou muitas coisas na minha vida, assim. E desde daquele encontro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o jeito que ele guiava a escuta musical. E aquilo para mim foi tão especial que eu ficava, eu quero mais disso, assim, definitivamente eu quero mais disso. E ali naquele festival eu tive consciência do tanto que era complexo para mim, nas minhas condições, conseguir estudar com ele toda a história. E aí, olha que coincidência, Vinícius. Isso foi no ano anterior, e aí, durante os meus estudos de Pequeno Arlequim, falei, olha, o Stockhausen era de Colônia. Olha, a Fundação Stockhausen é ali em Tirten, que é uma cidade do lado de Colônia. Aí eu fui descobrindo um monte de conexões que eu nem sabia que existiam. E aí, mais ou menos em outubro, a Funarte abriu uma bolsa de aperfeiçoamento técnico e artístico para músicos. Era uma bolada, assim, que eles davam de grana, tinha
no Brasil, no exterior, 6 meses e 1 ano. Aí eu me candidatei para essa de 1 ano no exterior. Porque eu falei, olha, eu tenho as conexões perfeitas, eu vou estudar Stockhausen, em Colônia, vou ficar perto do Mano. E aí, sei lá, eu dei tudo que eu podia para esse projeto, assim. Eu ouvi de muitas pessoas que, é Funarte, vai ser marmelada, nem faz, são poucas bolsas. Só que, cara, eu não tinha dinheiro para ir nem fazer a prova lá em Colônia. Eu falei, eu vou fazer isso aqui como se fosse a minha prova de mestrado. E aí, no final das contas, deu certo. E aí, tipo, eu fiz um projeto para estudar o Grande Arlequim e quando eu voltasse, estrear no Brasil, né? E aí fiquei pro mestrado e aí foi essa história, assim. Ah, legal. Bacana. Mas então você terminou a graduação na Unesp e aí logo em seguida você emendou essa especialização em Colônia. Exato, já fui no ano seguinte, assim. Eu comecei esse projeto, eu fui em março, final de março. Aí eu estava a princípio só com a bolsa da Funarte, o projeto era ficar como aluno ouvinte da Universidade de Colônia e ir para Kirten fazer as aulas com a Suzane Steffens. Só que, claro, eu ainda não tinha resultado da bolsa da Funarte no final do ano e eu me candidatei para outras coisas, porque eu precisava tentar tudo, né? Já tirando para todos os lados, assim. E aí eu também tentei a bolsa do DAD, que essa era uma bolsa para o mestrado. E aí, o dia que eu cheguei na Alemanha, que eu já tinha ido para o coisa lá da Funarte, eu recebi o e-mail do DAD, que eu ganhei a bolsa do DAD. Eu falei, e aí foi tudo muito perfeito, assim. Que aí eu consegui ficar mais tempo, né? Aí o DAD pagava o curso de alemão, e aí depois eu tive a prova do mestrado, que foi em junho, e aí comecei o mestrado em outubro. Ah, legal. E você já falava alemão quando você foi para lá? Não. Tipo assim, eu fazia Keine Deutsch. Kein Deutsch. Eu fazia aula de inglês, aula particular de inglês, ali no meu último ano da Unesp. Quando eu estava chegando ali no meio do ano, eu lembro que eu tive uma conversa com o Sérgio, porque eu estava meio que nessa, tentando. Será que eu tento mestrado nos Estados Unidos, ou tento na Alemanha, não sei o que eu vou fazer? Aí o Sérgio virou e falou para mim, Paulo, mas você fala tanto do Mano, por que você vai tentar Estados Unidos? Tipo, gasta toda a sua energia com o lugar que você quer de coração, né? Falei, pois é. Aí nesse dia eu liguei para o meu professor de inglês e falei, não vamos fazer aula de inglês, você me dá aula de alemão? Aí eu comecei a fazer aula de alemão, eu não tinha nada assim de projeto, eu só decidi que eu queria. Aí eu comecei com ela, assim. E quando eu ganhei a bolsa da Funarte, eu tinha, né, estava no meu projeto também as aulas de alemão. Aí a bolsa saiu em dezembro, então eu passei janeiro e fevereiro estudando alemão aqui. Então, eu cheguei lá, eu tinha terminado o A1, que não significa nada, né? E aí já cheguei lá, já fazendo curso de alemão também. Aí, quando saiu o resultado da bolsa do DAD, no mês seguinte começou o alemão do DAD, que eles oferecem 4 meses de curso de alemão, igual a escola, de segunda a sexta, de 9 a 1. E aí eu comecei o alemão do DAD também. Então, no final das contas, eu estudei 5 meses de alemão lá, e fiz o A1 aqui. Ah, legal. Legal. Deu para ter uma base interessante, né? Com essa imersão na Alemanha também. Sim. Aí o processo todo fica mais suave, né? E Claro. também os meus colegas lá, eu morava numa república e todos eram alemães, então, tipo, a gente ficou muito amigo. E aí vai para aquela coisa que você quer conversar coisa da vida e tal. Então, isso também ajudou muito, assim, a desenvolver. Legal. Nesse período, nesse primeiro ano na Alemanha, então, você trabalhou ao mesmo tempo com a Suzane e com o Ralf Mano? Como é que foi eu era processo? aluno, o primeiro ano eu era aluno ouvinte da universidade. Aí eu ficava lá, eu participava das coisas, né, o primeiro semestre, porque o curso mesmo começou em outubro. E nesse meio período teve um curso do Stockhausen, que foi, acho que foi em agosto ou julho, e aí era um curso super importante, que acontece uma vez a cada 2 anos. Aí eu participei desse curso, que sei lá, são profissionais de Stockhausen do mundo inteiro que participam do curso. Aí tem concertos, tem aula de yoga, é muito legal, assim. E aí, esse foi o meu primeiro contato mesmo com a Suzane, e depois a gente teve, tipo, mais encontros, assim, de eu ir em Kirten, mas, tipo, o primeiro contato mesmo foi nesse curso.
Ah, legal, legal. E com a Suzane, você trabalhava especificamente a obra do Stockhausen, né? Você trabalhava o Arlequim, o Arlecão, o pequeno e o grande, né? Isso. Tá. E esse curso durou todo aquele ano que você foi, o primeiro ano? Não, o curso mesmo era um curso de 7 dias, que aí foi super intenso. Nesse curso, na época, eu fiz só o Pequeno Arlequim. Tá. E aí eu tive encontros com ela. Na verdade, o que a gente mais fez foi, tipo, conversas, assim, né? E-mail, mensagem. Ela me ajudou muito com um monte de coisas. Mas aí, no início, eu estava muito ainda no Pequeno Arlequim, né? Tá. Porque uma coisa foi o Pequeno Arlequim que eu toquei aqui quando eu fiz meu TCC, e o que ele se transformou durante esse primeiro ano, assim. Então, no primeiro ano, eu fiz só o Pequeno Arlequim, e aí, depois eu comecei o processo do Grande Arlequim, e eu comecei várias vezes, Vinícius, eu não ia para frente, assim. Eu começava e parava. Aí eu começava, eu não conseguia. Demorou muito tempo para eu conseguir andar com a peça, assim. Então, tipo, o Arlequim foi um processo super longo, mas não longo de assim, sabe, uma coisa que eu consiga calcular de uma maneira linear, assim. Foi longo porque eu ia começar e falava, não vou conseguir tocar isso agora. E aí, como naquela época eu já estava no lance do mestrado, que tinha um monte de conteúdo, não sei o quê, então eu sempre dava uma fugida. Não, agora eu vou fazer isso quando eu voltar para o Brasil. Então aí foi ficando nessa, assim, sabe? O Arlequim foi ficando meio de coadjuvante por um bom período, porque eu tentava e desistia. Tentava desistir. Isso fui prorrogando essa história até eu terminar o meu mestrado. Aí eu terminei, eu ia voltar, agora eu preciso fazer o meu, como é que fala? Era como se fosse a contrapartida do meu projeto, né? Eles não pediam que isso fosse comprovado, mas era a contrapartida do meu projeto. Meu projeto era estrear o Arlequim depois. Claro. E aí foi muito legal, porque daí, quando eu voltei, aí eu fui e marquei uma data de um concerto. E aí, depois que eu marquei essa data, aí o negócio foi para valer, assim. E aí, legal. Esse período daí começou a ser a distância com a Suzane, porque eu já estava aqui. Assim, mas ela é maravilhosa, assim, extremamente disponível, e isso é muito legal, assim. Tipo, ela responde tudo o tempo inteiro, você manda vídeos e tal, ela é maravilhosa. Então, e como é que foi tocar Stockhausen para a pessoa para quem ele compôs as peças, né? Como é que foi tocar com a Suzane? A primeira vez que eu toquei assim foi um choque, porque eu estava fazendo tudo errado. É mesmo? Tipo assim, eu tinha. É porque a gente está falando de uma peça que tem tanto texto, e aí tem um lance de entender o texto errado, assim, e é tanta informação subjetiva que está ali. Então, a primeira coisa foi: você está fazendo tudo errado. Ao mesmo tempo, uau, você estudou clarinete muito bem. Tipo, tem um monte de coisa de clarinete que está muito resolvido, mas a peça não está aí. E aí, tipo, o começo, assim, é engraçado, porque a primeira sensação que eu tive foi: nossa, parece quase que eu estou fazendo uma interpretação historicamente orientada do Arlequim, assim. Porque tá tudo errado o tempo inteiro, e tudo tem que ser tão perfeito, e tudo tem que ser tão milimétrico, que coisa estática, e que coisa, sabe? Os primeiros pensamentos que vieram foram esses, assim. Uhum. E ao longo do tempo, as coisas mudaram muito, assim. E o que eu acho mais curioso é que as coisas não mudaram por causa do Arlequim. A minha vida mudou, a minha cabeça mudou, a minha relação com música mudou. E quando eu olhei para o Arlequim, eu falei, cara, que puta peça! Espera aí! E aí as coisas começaram a fazer sentido, assim. Tipo, agora em janeiro, eu estive lá em Colônia de novo, eu passei 7 dias com a Suzane, fazendo tipo uma imersão, assim, porque faz parte do meu trabalho de agora, achar algumas falhas de comunicação naquele monte de informação do texto, assim. Então, à medida que a gente está trabalhando, ela mesma percebe, isso aqui realmente não está claro. Isso aqui falta informação. Então, tipo, foi meio que gravar todo esse processo, assim. E aí foi tão legal, porque eu estava passando
por um processo, assim, principalmente com o Arlequim, que é uma peça muito longa, muito densa, que às vezes rola uma certa... Tava acontecendo isso, assim, um sentimento de repulsa. Tipo, tem que tocar o Arlequim de novo, começa tudo de novo. Não sei nem por onde começar de novo. E a peça é tão grande, envolve tanta coisa. E aí, estar lá com ela, começar tudo de novo, assim, com ela de novo, me trouxe para um outro lugar, assim, com a peça, porque... Nossa, que peça maravilhosa. Nossa, ela tem um monte daquilo que eu acho que é tão importante em música. E aí ficar brincando com isso. E aí ela me trouxe de novo para esse lugar, assim. E aí é um monte de subjetividades que eu acho que naquele primeiro momento, quando eu tive aquela primeira aula que ela estava falando que não, isso aqui não é isso aqui é aquilo, eu ainda não tinha condição de absorver aquilo, sabe? Eu até tenho aqui, Vinícius, deixa eu mostrar para vocês. É até engraçado. Essa caneta rosa é a caneta da Suzane, a primeira vez que eu toquei para ela. Olha. Não sei se vai dar para ver, mas tipo, ela simplesmente circulava tudo. Porque eu não estava fazendo nada no que estava escrito. Era basicamente isso, assim. Não, Paulo, o tempo. Tinha umas coisas que fazem parte da coreografia, que são umas notas longas, que tem que fazer um movimento longo com o pé, e eu não tinha entendido isso. Então, tipo, isso faz parte da peça inteira e eu não fazia hora nenhuma. Tinha umas coisas assim, sabe? Enfim. Não, super legal. Sabe que me surgiu uma dúvida agora, e como é que foi a tua relação com o Hoffmann? Eu sei que você fala muito bem dele, você curtiu pra caramba as aulas e tal, mas eu queria saber como é que foi e o que ele dizia sobre o Harlequin, ou Arlequina, do Stockhausen. Bom, tipo, falar do Mano, assim, para mim é sempre muito especial, porque desde a primeira vez que eu o conheci, assim, veio esse negócio, para mim ele é uma pessoa que tem uma relação tão honesta com música, que eu nunca tinha visto igual, assim. E aí ele tem uma coisa com transformar o som dele em realidade e o som dele encostar na gente de verdade, que eu ainda não tinha passado por isso, assim. E na verdade, o que eu fui percebendo com o tempo é que o que me fez chegar nesse lugar, tipo, nem de longe ele é o único clarinetista que eu já ouvi que faz isso, mas naquele momento ele foi quem me guiou para chegar nesse lugar. E aí eu comecei a ouvir música de um jeito muito diferente. Então, isso que eu acho que foi o mais poético e o mais especial de tudo. Depois desse processo com ele, eu acho que não foi só ter aula de música com um artista incrível. Eu acho que ele me colocou num lugar diferente de relação com música. Hoje eu sou uma ouvinte de música muito diferente, isso é por causa dele, sabe? Isso é por causa das histórias que ele narrava de fundo daquela música que eu estava ouvindo, que ele estava dando aula, assim. Ele me fez trazer assim uma relação muito poética para a música que eu ainda não tinha tido. E aí aquilo me cativou, assim, sabe? Foi muito especial. E outra coisa que eu acho que daí eu vou chegar no Arlequim é que, assim, ele não... A gente até tocava bastante música contemporânea lá para ele, mas definitivamente, assim, quando alguém vai fazer aula com ele, algum aluno vai fazer um festival, toca para ele Weber, ele toca para ele Mozart, ele toca Brahms, Schumann, porque ele é maravilhoso dando aula disso, e aí às vezes fica parecendo que é só isso que ele faz, ou que ele não curte música contemporânea, e nem é isso, assim. Mas o que eu acho que acontece ali, né, na relação dele com esse repertório tradicional, é que ele traz um entendimento de colocar voz nas coisas que você está tocando, de trazer espacialização para o som, de incorporar personagens enquanto você está tocando o seu concerto de Weber. E aí, essa relação com o repertório tradicional me fez olhar para o Stockhausen e falar, legal, agora eu consigo identificar isso. E não o contrário, né? Muita gente me procura, porque, sei lá, eu falo muito dessas coisas quando eu falo da música tradicional, eu gosto muito de falar que parece muito com recitar poesia e tal, e acha que isso veio do Arlequim, mas, na real, essa minha relação com a música tradicional me trouxe ferramentas para poder aplicar isso no Arlequim depois. Legal. Aí eu toquei o Pequeno Arlequim para o Mano, só toquei o Pequeno Arlequim, e tipo, foi muito legal, assim,
porque foram poucas vezes, né? Foi mais no finalzinho do curso, porque ali no curso eu estava mais envolvida com as coisas, né? As coisas lá das aulas e tal, outro tipo de repertório. E aí foi muito legal, porque, por exemplo, é muito engraçado, porque ele está sempre falando da mesma coisa. As pessoas estão sempre falando da mesma coisa. Então, tinha muito do gesto e do movimento, que às vezes parecia óbvio, e que ele parecia óbvio, mas eu não estava fazendo, assim. E ele trazia aquilo para uma coisa de encenação, assim, que contribuiu tanto. É meio que, olha, Paula, você está vendo essa coisa? Está vendo essa coisa? Agora juntar. Aí você fala, agora sim. É como se ele trouxesse vida para o negócio inteiro, assim. Então, tipo, foi muito pouco, né? O que eu fiz com ele do Arlequim foi muito pouco, mas para mim foi muito especial nesse sentido, assim, de trazer, por isso que eu digo que foi vindo de uma maneira meio tardia, mas de trazer essa coisa cênica de verdade para a peça que no início eu não tinha. Legal. Então, você sabe que, aproveitando esse mote que onde a gente chegou aqui, você sabe que eu achei super interessante umas falas que você fez no nosso encontro em São Paulo, o ano passado, porque eu percebi num determinado momento, em determinados vieses, que a coisa toda caminhava para música de clássica, música de concerto, ela está envelhecida demais, ela está com muito... enfim, ela está, digamos assim, ela está perdida, ela não sabe para onde ela vai, quer dizer, a gente tem que buscar novas formas de fazer a mesma coisa e tal. E você fez uma fala que me chamou muita atenção e que eu honestamente não tinha parado para pensar, que não só a música, mas o ouvinte também tem que mudar, né? Quer dizer, você mudar o ponto, a posição do ouvinte, às vezes muda a música também. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Me parece que você tem uma influência bastante grande do humano aí nesse processo, né? Pelo que você acabou de falar. Mas eu queria que você definisse um pouquinho melhor aqui, aproveitando esse espaço aqui. Porque eu sei que mesa de encontro nem sempre dá tempo de a gente falar o que a gente quer, né? Bom, eu não sei, no meio desse caminho aí, dessa coisa que eu fui falando, dessa história do humano, eu meio que durante o meu processo lá, assim, eu me descobri uma amante de poesia. E aí eu comecei a relacionar muito o fato de eu pegar uma coisa e tocar com o ato de, por exemplo, eu recitar uma poesia. E aí eu comecei a achar as coisas muito parecidas, porque eu tenho que, de alguma maneira, extrair algum significado de um texto subjetivo, e aí tentar dizer ele para alguém, a pessoa pode entender outra coisa, mas o importante é que ela entenda alguma coisa e que ela não escute palavras perdidas e tal. E aí, tipo, eu não sei, teve uma época que eu comecei a brincar muito com essa história de recitar a poesia, de colocar a voz em outros lugares e tal. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, eu ia num concerto e eu achava o solista incrível, assim. Nossa, o solista prendeu a minha atenção de um jeito que eu não sei nem explicar. E aí eu só sei que ele prendeu, tipo, que ele criou uma atmosfera que eu não sei nem explicar. E aí quando eu saía, o povo estava comentando, você viu o piano que o cellista fez, por exemplo? Aí eu falava, caramba, gente, vocês só prestaram atenção, só conseguiram ouvir aquele piano porque ele criou um negócio. Sabe, não é o piano, não é que ele toca piano, não é que ele faz um staccato, ele criou uma coisa ali em volta e aí aquele piano virou uma coisa mágica, assim. Então, eu comecei a perceber que parece que a importância estava no lugar errado, assim. E aí eu comecei a me perceber um ouvinte diferente, assim, no sentido de que eu comecei a ir para os concertos para ver essas coisas. Aí você começa a ver personalidade das pessoas tocando. Você começa a ver as pessoas e não o instrumento. E aquilo vira um mundo, né? E aí, depois disso, quando eu voltei, falando muito disso, assim, com os meus alunos e tal, na época que eu estava dando aula, eu lembro que teve um dia que acabou a aula de um aluno, eu falei, vamos lá na sala, vai ter um concerto. Aí ele, que preguiça. Eu falei, não, vamos lá. Eu sei que ia ter o Holliger
uma sinfonia de Haydn. Aí ele tá assim, quando acabou o concerto, nossa, legal, não sei o quê. Não, agora eu vou embora. Eu falei, não, vamos assistir a sinfonia do Haydn também. Tipo, é diferente a gente assistir um concerto do que ouvir uma gravação e tal. E aí a gente ficou e ele saiu do concerto assim, nossa, que incrível. Nossa, que monte de humores, né, que teve, não sei o quê. E aí, tipo, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu falei, caramba, a gente é músico. Aí tava numa época, assim, muitas crises na cultura, um monte de cortes, e aí a gente via muitos colegas músicos fazendo aquela constatação básica, né, de que se o público não decidir que quer a nossa presença, o nosso barulho vai ser muito pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. Aí você chega à conclusão de que nem os músicos são público de música hoje em dia, assim, sabe o que acontece? E aí, às vezes, eu tenho a sensação que vai tudo muito por aí, né? Tipo, a gente tem aí esse movimento todo de música cênica, né? Tá muito na moda isso, mas é só por causa dessa história de transformar o concerto numa experiência, né? Uma coisa diferente, e aí o público entender que é diferente ele estar ali do que ele assistir um vídeo ou ouvir uma gravação. Mas o que eu acho é que em algum momento a gente desvirtuou as coisas, porque mesmo que eu esteja indo para um recital solo, eu posso ter exatamente a mesma experiência, sabe? E aí eu acho que às vezes a gente meio que perdeu isso. Fala assim, eu vou lá para o recital de clarinete para eu ouvir clarinete, eu não estou afim. Mas, cara, você não vai para ouvir clarineta, sabe? Então, e daí veio esse negócio de que eu acho que a gente deve, de alguma maneira, inserir esse tipo de pensamento, não só dos músicos, né? Não só na hora que a gente está falando de educação musical, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa conversar com o nosso público para dizer, né, tipo, transformar aquilo, falar com ele enquanto a gente toca, para transformar aquele concerto solo, e que seja aquele concerto de Mozart, que eu acho que nunca fica velho, porque eu acho que ele é extremamente vivo e, enfim, uma vida inexplicável. Então, para trazer aquela energia para aquele negócio, para aquela pessoa sentir aquela energia quando está ali. E ela entender que aquilo é muito diferente de ouvir uma gravação, assim. Legal. Eu acho que exatamente o que eu lembro da tua fala lá, mas agora eu consegui entender melhor porque, né, mais tempo para falar e tal. Você falava também de uma coisa que eu achava muito legal lá no encontro, que é a música como evento. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você está falando aí, né? A música não como obra, mas como evento. Sim, sim, porque eu acho que acontece uma coisa muito maior ali no momento do concerto. A gente está falando de um monte de acontecimentos acústicos mesmo, né? O jeito que a música chega na gente quando a gente está na plateia, não tem aparelho de som que vai conseguir reproduzir aquilo, né? Ou pode até ter, né? Com todos, né? Com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, mas a gente não está falando de uma coisa muito simples, a gente está falando de uma coisa que a gente tem em casa, assim. Então, eu acho que é diferente e a gente precisa lembrar as pessoas que é diferente. Mas eu acho que isso é um papel de todo mundo, entende? Isso precisa ser uma importância que eu dou enquanto eu estudo, de estudar aquilo para ser um concerto, de não estudar aquilo para ser uma mostra de alguma coisa de clarinete, sabe? E de ensaiar aquilo para aquilo ser um concerto também. Eu falo muito disso, assim, porque eu acho que às vezes eu tenho a sensação de que a gente estuda o instrumento e fala que na hora do concerto a gente dá o máximo de energia, assim. Isso está errado, porque a gente precisa ensaiar qual que é aquela energia que você quer dar. E, tipo, muitas vezes o máximo de energia que você tem que dar numa frase para ela ter uma explosão de expressividade é ser o mais neutro possível. E às vezes é muito difícil ser muito neutro, com um monte de coisa acontecendo na cabeça. Você precisa ensaiar muito aquilo. E aí eu acho que às vezes, eu acho que é uma responsabilidade nossa de tratar aquilo daquele jeito. E eu acho que é quando as pessoas tratam o tocar desse jeito, que você vai no concerto e ela cria um mundo quando ela toca um piano. Aí você fala, uau, tipo, ela realizou alguma coisa aqui em mim que eu não sei nem explicar. E aí, quando eu não sei explicar, pode ser que eu fale, que piano incrível. Mas eu tenho certeza que não é isso. Claro, sem dúvida. Não, eu acho super interessante o que você está dizendo, porque, na verdade,
mais do que a técnica, mais do que a nota, mais do que a leitura, mais do que o estilo, mais do que todas essas caixas que a gente costuma separar, você está falando de uma concepção mais ampla, que a partir dela você modifica o olhar sobre todos esses olhares, digamos assim, né? Toda essa visão da técnica, essa visão do discurso, essa visão de como é que uma obra se dialoga com o estilo, dialoga com uma sociedade, quer dizer, quando você muda essa concepção maior, você modifica esse olhar todo, né? Acho que é por aí que você está falando de se preparar para um concerto da forma mais ampla possível, né? Sim, sim. Né? Tipo, em momento nenhum eu estou dizendo que isso é a única coisa que importa. Né? Claro. Tipo, claro que todos os processos têm a sua importância e, obviamente, para você conseguir convencer do que você está querendo fazer, a gente pode estar falando de uma prova também. Né? Você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa criar uma experiência para a pessoa que está recebendo aquilo que você está fazendo. E você vai criar aquilo dentro daquele contexto. Você vai estar criando aquilo respeitando uma linguagem. E dentro daquela linguagem você vai estar ensaiando para criar aquela coisa maior, assim. Mas isso não significa que eu vou ficar aqui ensaiando, isso vai ser suficiente, eu vou lá tocar, eles vão falar que eu tenho uma personalidade incrível, e como assim que eu não passei? Né? Em momento nenhum eu estou considerando os processos, mas eu acho que todos eles precisam estar juntos, assim. E eu acho muito bonito quando a gente fala do estudar desse jeito, porque eu acho que fica muito mais artístico. Né, sei lá, às vezes eu acho tão difícil quando a gente está falando de estudar uma linguagem que às vezes de um tipo de discurso musical que não é muito comum, e a gente esvazia, ao invés de preencher, sabe? E aí você fica querendo criar você fica querendo criar um conceito, só que você destrói a música inteira. E aí você acaba destruindo, coitado do Mozart, falando que o concerto é ruim, mas você tem uma relação péssima com ele. Tipo, você reduziu o Mozart a uma linguagem que não é comum. Enquanto, ao invés de você criar uma história usando uma linguagem, tipo, isso pode ser mais natural, assim, eu acho, para todo mundo. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, você está falando, estou lembrando que quando você tocou o Arlequim lá no encontro, lá na USP, e tal, eu fiquei observando, assim, a meninada mais nova, que eu acho que talvez nunca tinha te visto tocar, e, claro, o pessoal ficou super impressionado e tal, né? O menino comentando, nossa, eu não consigo tocar parado, como é que ela consegue tocar e corre para um lado, corre para o outro e tal, não sei o quê, fazendo aquela coisa toda e tal. E eu percebi depois, em várias falas, em vários momentos, porque isso foi uma coisa legal de ter ajudado a organização do festival, desse encontro lá em São Paulo, que deu um trabalho gigante, imenso, imenso. Mas também, assim, me permitiu ficar em contato com muitas pessoas que eu não tinha tanto contato assim, e ter um feedback muito bacana de vários aspectos, assim, do que a gente faz, do nosso ato de tocar, enfim, da nossa maneira, como é que a gente se relaciona com o instrumento, com música e com a vida em geral, né, com a nossa sociedade. Mas eu estou fazendo todo esse, como diz no Nordeste, todo esse moído para falar de uma coisa, talvez eu já imagino o que você vai dizer, mas enfim, me veio essa dúvida aqui, essa curiosidade. Essa coisa que a gente, digamos assim, essa luz que às vezes cega um pouco a gente, que é a coisa da virtuosidade, né? Você toca uma peça, você toca várias peças, mas falando do Arlequim, que é a peça que talvez aí que a mais te projete ou que te torne mais conhecida hoje, né? Quer dizer, você é de uma certa maneira a Arlequina brasileira, né? Aquela moça que corre desesperada com a clarineta, entra correndo e tal, toda colorida e tal. E essa imagem, às vezes, passa para as pessoas aquela coisa da virtuosidade como vem para um primeiro plano, né? Quer dizer, aquela coisa virtuosa, e de uma certa forma é virtuoso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua relação com a questão da virtuosidade e como é que você vê essa questão da virtuosidade dentro desse contexto maior que é fazer música. Bom, obviamente a técnica está aí, ela faz parte, ela faz necessário, né? A gente precisa, como é que fala?
existe, né, uma necessidade ali de construção mesmo com o instrumento, que em momento nenhum eu estou dizendo, estou diminuindo essa importância. Obviamente, se não fosse esse processo, eu não ia estar conseguindo realizar coisas, eu não ia estar conseguindo tocar a peça, obviamente não. Mas, para mim, o meu conceito de virtuosidade, ele está no som, assim, nesse domínio de lugares, de onde você coloca o seu som e do que você quer fazer com ele, assim, do seu domínio do discurso, do tanto que você consegue me cativar e do tanto que você consegue manter essa linha. E, tipo assim, nem de longe, viu, Vinícius? Eu tô dizendo que como é que fala que isso é uma coisa simples, ou que isso todo mundo consegue fazer isso, né? Tipo, não é isso, assim. Mas eu estou dizendo que, para mim, essa é a grande busca, assim, do lance do instrumento. Ela tem que ser a grande busca das pessoas. E, para mim, isso é o conceito de virtuosidade. E aí, e daí vem para mim também aquela coisa de onde vem o que me chama a atenção e onde vem, tipo, o meu grande respeito pelas pessoas que eu vejo tocando. Falo, cara, essa pessoa me prendeu de um jeito, ela disse coisas. Tem, por exemplo, o Montanha, ele tem um domínio do discurso dele quando ele toca música contemporânea, que é uma coisa impressionante, assim, né? E aí, é como se ele construísse coisas, do mesmo jeito que aqueles improvisadores incríveis, eles estão improvisando, eles te contam eles falam várias frases enquanto eles estão tocando, e a coisa tem começo, meio e fim, e uau, né? Essa mesma sensação, assim. E essa construção é muito difícil, né? Para mim, assim, isso é tão complexo, isso é tão denso, isso é tão grande, que, para mim, aí mora o lugar, sabe? Onde eu chamaria de ponto máximo, assim, tipo, que chama a minha atenção quando eu escuto as pessoas tocarem. E eu acho muito incrível, porque às vezes você vê isso em pessoas com pouquíssimo tempo de instrumento, assim. A pessoa nasceu para conversar com os outros através do instrumento, assim, e eu acho isso muito maravilhoso. E eu falo que, para mim, aí mora a virtuosidade, porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm um domínio incrível do instrumento, mas que elas não dizem nada. Exato. E aí você fica assim, isso para mim não tem nada a ver com arte, isso não tem nada a ver com música, e aí eu não consigo chamar isso de uma coisa, entende? Isso sozinho, eu não consigo dar nome, eu não consigo dar chamar isso de virtuosidade no sentido de domínio, porque eu acho que isso sozinho é uma capacidade, uma coisa, sei lá, eu sou técnico de clarinete em alguma coisa. E aí, quando eu estou falando de uma coisa maior, eu estou falando desse domínio enorme do discurso, de lugar de colocar o som. E aí, obviamente, a gente está falando de muito estudo para a pessoa conseguir conciliar as duas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que tocou o concerto lá do Jean Français, pra caramba, por exemplo, eu acho aquele concerto muito chato, no sentido de que ele fica muito tempo tocando uma coisa que todo clarinetista sabe que é muito difícil, e aí para você trazer a coisa circense, a leveza, a brincadeira, para aquele negócio é tão difícil. E aí, às vezes, você está fazendo, sei lá, os alunos estão ali fazendo uma prova de grupo jovem, que tem que tocar uma peça livre escolha. A pessoa que foi lá e tocou o concerto número 1 do Weber conseguiu criar momentos, foi mais fácil para ele achar aqueles personagens, incorporar aqueles personagens e dizer coisas, chamar a atenção de quem estava ouvindo no geral. E tinha um outro clarinetista que tocou lá ao começo do francês. Para o clarinetista que está na banca, ele sabe a complexidade de estar lá tocando o concerto do Jean Français. Mas, cara, muitas vezes foi lá e passou o que tocou Weber. E aí a pessoa se pergunta por quê, né? E aí tipo, para mim é isso, assim. Claro. A forma como você se conecta com aquilo que você toca também, né? Mas eu ia te perguntar um negócio que me veio a curiosidade agora, assim, porque você falou de maneiras a forma como você, ou na verdade você falou de local, né? Aonde você coloca o som. Quando você pensa na maneira de emissão, ou nas diferentes maneiras de a gente emitir
um determinado som. Você pensa em espaço, por exemplo, como metáfora, colocar esse som em tal lugar? Por exemplo, eu sei que o flautista da Berlim, o Pahud, ele fala que, às vezes, dependendo do que ele está fazendo, ele imagina um ponto central na testa, mais alto, assim, para ele direcionar ali o som, para ter um foco ali. Eu já vi algumas pessoas falando que eles imaginam um plano na frente e o som brota desse plano em alguns pontos para eles poderem diferenciar essa colocação sonora. Você pensa assim também? Já pensou nisso? Em planos visuais ou coisas assim? Não? Penso todo o tempo, Vinícius. Tipo assim, quando eu estou estudando alguma coisa, e na verdade eu penso isso e tipo, eu exercitava muito isso, porque agora, eu ainda tenho alunos, mas agora eu só tenho 3, eu sempre falo da época da EMESP, porque era uma turma, né? Então é um pouco diferente, assim. Legal. Exercitava muito isso até com os iniciantes, assim. Porque às vezes eu acho que a gente deixa isso para muito depois, sabe? E eu acredito muito nisso, no não falar milimetricamente para o aluno, por exemplo, você precisa subir a sua língua 2 milímetros, abrir a sua garganta 3 centímetros. Então, eu acho que não pode ser por medida, porque cada um é de um jeito. Então, para mim, funciona muito pensar espacialmente para tentar flexibilizar o meu som. E daí, a partir disso, conseguir realizar o que eu estou querendo. Por exemplo, se eu estou pensando em Debussy, para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça daquele som do Debussy é um som extremamente espacial, assim. Sabe, ele é tipo poroso, ele não é aquele som empurrado, assim. Então, tipo, a primeira coisa é falar, tá, Debussy. Ou, às vezes, eu tô querendo tratar de alguma coisa extremamente concreta. Aqui, tipo, extremamente concreta. Então, tipo, eu meio que faço esse exercício, ou, por exemplo, eu tô partindo desse concreto e eu tô indo para uma coisa que é completamente introspectiva. E aí, para mim, a minha referência para esse introspectivo é, sei lá, é atrás aqui. E aí, eu gosto de fazer esse exercício, porque eu acho que, de alguma maneira, sem precisar dar nome às coisas ou medidas para as coisas, eu meio que me convido a experimentar lugares diferentes para o meu som que eu posso colocar na prática na hora que eu tô tocando ali, né? Determinado repertório. Tem uma coisa assim que demorou um tempo para fazer sentido para mim, porque eu lembro que lá naquele campus do Jordão que eu conheci o Mano, eu anotava tudo que ele falava, né? E teve uma coisa que ele falou assim que eu achei muito engraçado, que eu tenho esse caderninho, assim, eu morro de rir, que era assim: Don't play one note without inspiration. Não toque nenhuma nota sem inspiração. Aí eu olhava para aquele caderninho e falava assim: tá, é meio romântico demais, né? Mas tudo bem, eu vou anotar. Aí eu anotei, né? Beleza, ficou. E demorou muito tempo para aquilo fazer sentido para mim. Mas hoje faz muito sentido, porque, sei lá, eu estou precisando fazer umas notas longas porque eu estou precisando resolver alguma coisa na minha sonoridade, tem alguma coisa, ou meu som está aerado demais, ou ele está focado demais, ele está faltando uma aura em volta dele, ou está faltando vibração dentro do som, ele está lá muito campainha, enfim. Eu tenho um objetivo, né? E aí, o que é o que eu estou querendo fazer? O que eu estou enxergando desse som que eu estou querendo realizar? O que eu estou imaginando desse som que eu estou querendo realizar? E aí, hoje, agora faz sentido. Eu falo, tá, era disso que ele estava falando. Não era no sentido extremamente romantizado, mas eu preciso querer alguma coisa do meu som todo o tempo. E se eu não estou querendo nada, larga o clarinete e vai fazer outra coisa. Porque você não está ali. E aí, porque se você estuda uma coisa vazia, meu professor mandou estudar nota longa, aí eu fico tó. Ou, por exemplo, escala, que eu fazia muito isso, 20 horas de escala por dia, e só escala. Mas qual que é a aplicabilidade daquela escala daquele jeito que eu tô tocando? Em que repertório no mundo tem uma escala daquele jeito que eu tô tocando, assim? Aí eu falo, tá, eu acho que não faz muito sentido o que eu tô fazendo. Então, tipo, o que eu quero? O que é a minha inspiração? O que é o meu objetivo? E aí é dessa inspiração que eu estou falando quando eu tento colocar o meu som em lugares diferentes. E eu faço isso, inclusive, quando eu testo material. Sei lá, tô querendo comprar uma boquilha, clarinete,
e aí eu preciso ver se o meu clarinete é flexível, do jeito que eu gosto. Então, eu experimento muito essas coisas, assim, sabe? Eu quero um som que enche a sala inteira. Agora eu quero um som só ali na frente. Agora eu quero um som lá Legal, atrás. Agora eu quero um som legal, sem direção para nada. É esse tipo de experimento, assim. legal. Muito legal, muito legal. Eu queria partir agora da Paulinha que fez aula, da Paulinha que tocou o Arlequim, da Paulinha que, né, correu o mundo aí, para professora. Você que você dá aula, você deu aula na IMESP, né? Você deu aula há quanto tempo lá na IMESP? Eu fiquei 2016, 2 anos e meio. Aí eu vim para Legal. Brasília. Então. E aí em Brasília você tem alunos também, né? Imagino. Você acabou de falar aí. Sim, agora eu tenho 3 alunos aqui. Legal. E aí, como é que é? Como é que é essa relação, não só a relação com os alunos, mas como é que é todo esse arcabouço que você constrói na tua trajetória, e agora, como é que você reconstrói isso na cabeça dos alunos? Como é para você esse processo? Bom... Perdão, só para eu corrigir. Não você reconstrói isso, mas como é que você desconstrói você e se reconstrói a partir da visão do aluno, mais ou menos nesse sentido. Olha, eu diria assim que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, assim. Uhum. Tipo, mudou muito assim para mim da volta para cá e depois a volta para o Brasil depois de estar na EMESP, assim. Foi um processo incrível, foi muito especial. Eu sou muito fã da escola né, construí assim relações muito importantes para mim naquele lugar. E o que eu acho mais maravilhoso do processo de estar dando aula é que ele é muito criativo. E, sei lá, eu consegui achar um espaço que eu podia falar dessa coisa que eu tanto amo e que é tão especial e que é tão subjetiva que às vezes não funciona muito para a mesa de bar. E aí é um espaço ali dentro da sala de aula. E aí, tipo, para mim, foi muito especial nesse sentido. Às vezes eu ia ali dar aula depois do ensaio da orquestra e tal, às vezes estava saindo de um ensaio extremamente cansativo, pesado, não sei, dependendo do repertório. E aí eu chegava na EMESP e eu dava 5 aulas. Quando acabava as aulas, eu estava assim... É como se eu tivesse ganhado energia, assim. É impressionante. Eu sou muito grata mesmo, porque para mim é quase egoísta, né? No sentido de dizer, uau, eu estava ali ganhando um monte de coisas. E de fato estava ganhando muita energia estando naquele lugar por causa desse envolvimento criativo ali. A minha preocupação nesse processo todo era no sentido de, por exemplo, considerando todas as minhas limitações. Por exemplo, eu tenho pouquíssimo domínio da linguagem de música brasileira, por exemplo. Pouquíssimo. Tenho obviamente, né, tenho alguma ideia da linguagem e tal, mas não sou, né, além de eu não ser uma improvisadora, tem um monte de nuances de cada tipo, de cada, né, coisinha dentro ali da música brasileira que eu não domino, assim. E aí eu me preocupava muito, por exemplo, desde o início, desde os mais novinhos, que eles começassem a entender o discurso musical como um todo, e com vários tipos de linguagens, e que uma linguagem podia enriquecer a outra, e eu tentava desmistificar todo o tempo, por exemplo, porque eu tinha alunos de primeiro ciclo que iam decidir se eles iam para o popular ou para o erudito quando eles iam para o segundo ciclo, e eu tinha alunos que já tinham se decidido e que estavam lá na música erudita e que tinham uma relação super distante com a música popular, por exemplo, e que é exatamente a minha história, né? E eu tentava, de alguma maneira, aproximar tudo isso, porque eu acho que uma coisa enriquece a outra, e esse olhar serve muito de exemplo. Por exemplo, às vezes acontece muito de, sei lá, você está tocando um Mozart super pesado, que é o que mais acontece, porque a gente está lá preocupado com tocar o Mozart, e aí ele sai pesado pra caramba, é o que você mais escuta do seu professor, é que seu Mozart está pesado. E aí, se você vira para o aluno e ele já está começando a reconhecer esse tipo de ferramenta, você fala, tá, agora toca o seu Mozart como se você estivesse tocando Brahms. Aí ele vai e toca.
Tá, agora toca música. Ah, tá, agora eu entendi uma diferença ali a partir da comparação. Então, eu tentava, de alguma maneira, trazer também o parâmetro da música popular, o discurso, né, a linguagem da música popular, para enriquecer um pouco isso, embora isso não fosse... eu não tivesse muito domínio, né? Tipo, era a mesma coisa, eu estava todo dia estudando, aprendendo, pesquisando para estar meio que nesse mesmo processo. Assim. Isso era Legal. uma coisa, porque eu acho que, de alguma maneira, essas separações, elas deixam uma coisa mais pobre. Às vezes, como o Jussan se relaciona muito com música popular, às vezes, saindo com a galera do popular, eu fico muito triste quando eu escuto deles uma relação negativa da música erudita e vice-versa, entende? E eu acho que, na verdade, é uma incompreensão. Eu fico tão triste quando eu escuto, por exemplo, de um músico popular falando que a música de Mozart é extremamente dura e sem graça. Sabe? Eu fico triste, porque eu acho que faltou ali uma informação, entende? Uma coisa que é só um tipo de linguagem que você não entendeu, e depois que você entende a linguagem, você coloca a vida que você quer dentro dela. E isso é super rico, isso é super flexível. Enfim, então eu queria desmistificar um pouco isso. E a outra coisa que para mim era muito legal é que com uma outra turma um pouquinho mais adiantada, assim, a gente fazia umas práticas de repertório orquestral que a princípio parece também aquela história de tá bom, vamos estudar para a prova de orquestra, porque só a orquestra que tem para fazer mesmo profissionalmente, e tipo, era bem longe disso, assim, a ideia. O lance é que, acho que quando a gente faz esse tipo de prática em grupo, um tá ouvindo o outro, isso é ótimo, e quando a gente exercita repertório orquestral, por exemplo, a gente tá ali, sei lá, a gente define 3 excertos que têm linguagens completamente diferentes para a mesma tarde. Então, é meio que esse exercício de trocar de humor e de inspiração muito rápido e de ver o colega experimentando isso. E de, por exemplo, de ver o colega tocando aquilo vazio e de ver ele se ocupando com uma inspiração e constatar que isso de fato faz diferença. Porque às vezes a gente desacredita, a gente fala, ela está sendo romântica demais, mas aí a hora que a coisa rola ali em grupo, você fala, cara, não é que faz sentido, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, de alguma maneira, esse exercício trazia, né, esse tipo de enriquecimento, e para mim também era muito legal, porque era como se eu saía da aula curtindo, porque eu fazia aula também, entende? Então, era uma estratégia, assim, para me preencher, e era muito bacana. A gente aprende muito quando ensina, né? Pra caramba. Então, você falou antes que você é movido a desafios, que você curte desafios. Quais são os seus desafios hoje? Pois é, Vinícius, o meu desafio hoje nem é um monte, tá vendo? O meu desafio hoje é conseguir terminar o meu doutorado. É verdade, a gente não tinha passado nesse ponto. Você está em Coimbra que você faz, né? Em Évora. Em Évora, perdão. Em Évora. E aí, como é que tá? Eu tô nessa vida de tipo... É como se eu tivesse andado um monte na parte prática e eu não consigo transformar isso num trabalho acadêmico, você entende? Então, é um processo bastante complexo, assim, quando você quer falar de pesquisa em performance, assim, porque eu tô querendo escrever um monte de coisa subjetiva, assim. E aí, esse processo de entender onde eu vou encaixar isso que eu estou fazendo e, como é que fala? Ao mesmo tempo, conseguir, tipo, exatamente traduzir esse monte de informação que eu te falei que em algum momento pareceu bastante estática e que no fim ele estava tentando trazer um monte de direcionamento exatamente para uma coisa muito lúdica, mas que claramente aquilo não tinha ficado muito claro para muitas pessoas, no final das contas. Isso foi uma afirmação da própria Suzane, assim, isso é muito legal. E o mais legal disso tudo foi descobrir o quanto que tem de mim, do que me importa em música, nessa peça. E aí falou, caramba! E tipo, é muito legal, porque cada dia que eu me distancio, porque eu tô meio, eu não sei o que eu vou fazer, e cada vez que aí eu ando um pouquinho mais para a peça e falo, nossa, é muito disso. Só que aí eu estou no processo de transformar isso num texto, entende?
Então, esse é o meu desafio atual, assim. Então, você está fazendo o doutorado em cima do Grande Arlequim? Dos dois. Dos dois. No final das contas, eu vou fazer o mesmo trabalho com as duas peças, assim. Tem informação faltando, né? Tem coisa... A própria Suzane acha que pode ser o momento de fazer uma edição nova das peças e tal. Então, eu estou fazendo esse trabalho com as duas peças. Claro que o grande, né, é muito maior e tal, mas os dois têm a mesma fórmula. A gente está falando da mesma peça, né? Não sei se convém aqui explicar isso, assim, mas o Pequeno Arlequim era uma parte do Grande Arlequim. Primeiro, acho ótimo, por gentileza. O Stockhausen escreveu uma peça que chamava Arlequim, e o Pequeno Arlequim estava lá dentro. Aí, quando a Suzane foi tocar para ele a primeira vez, ainda não era estreia numa performance particular, ela disse que desmaiou no final. Eu não sei se é sensacionalismo, se isso aconteceu de verdade, mas enfim. E aí ele chegou à conclusão de que a peça estava muito longa, tanto para ela quanto para o público, e resolveu tirar um trecho porque o Arlequim tem algumas sessões. Aí a sessão é a dança do Arlequim, e dessa sessão saiu o Pequeno Arlequim. E é por isso que o pequeno é tão agitado. O grande tem um pedaço enorme, assim, super introspectivo, é uma construção enorme, é uma história muito grande, assim. E o Pequeno Arlequim é meio que uma coisa perdida que saiu ali do meio, assim. E aí ele transformou o pequeno numa outra peça. Então, assim, é a mesma fórmula de composição, a gente está falando dos mesmos elementos, uma estava dentro da outra, assim. Legal. Bacana. Você sabe que esse negócio de escrever sobre performance, eu cheguei à conclusão que é um tremendo desafio. Se eu não me engano, é a introdução da arte de tocar teclado, do Carl Philipp Emanuel Bach, né? Que ele fala que muitas pessoas tentam escrever sobre a arte de tocar. Que Deus as proteja. Porque, na verdade, o que ele está querendo dizer é exatamente isso, que é muito difícil você colocar em palavras uma experiência, como você mesmo definiu aí, né? Uma experiência que é abstrata, né? É uma coisa que ela mora ou ela reside exatamente no local onde as palavras se dissolvem, vamos dizer assim. Quer dizer, você tem que usar palavras para acessar isso, para dizer, o que eu sinto é isso. Você escreve no momento seguinte, você lê e você diz, não é isso, mas eu não tenho outra forma de falar. Eu acho que você tem que ser muito poeta para fazer isso, porque é exatamente isso. As palavras estão organizadas de um jeito que não faz sentido para trazer um outro sentido. E aí é muito complexo, é muito difícil mesmo. Assim. E, por exemplo, dos trabalhos que existem sobre essas duas peças, a sensação que eu tenho é que na tentativa de se encaixar na academia, as pessoas arrumam uma saída, você entende? Tipo, eu quero falar da parte cênica, da teatralidade do Arlequim. Aí você vai ler o trabalho inteiro, ele só falou disso no título, porque ele falou do como você se veste, de se usa ou se você não usa máscara, de como era o personagem, mas a parte de relacionar o gesto cênico com a frase, com a construção da frase, é a que ainda não tem, você entende? Mas eu acho que é porque é muito difícil mesmo. Assim. Claro. Sem dúvida. Para você, esse momento que a gente está... É um desafio para todo mundo, né? Mas essa coisa de virar, de repente, eu tenho acompanhado aí as lives, não sei se vocês fazem live, mas eu vejo o vídeo só depois, que você e o Jussan põem, fazem umas coisas online, achei super bacana, super, super bonito, inclusive. Isso de uma certa forma, é um desafio para a gente, né? Eu mesmo, na verdade, estou aqui em prol de um bem maior, eu juro, porque eu definitivamente não sirvo para isso. Essa semana eu li ainda uma entrevista do Daniel Barenboim, falando que ele agora está dando uns concertos em live, que ele, de uma certa forma, está adorando, porque agora ele não precisa estar num monte de reunião que ele estava e tal, está podendo estudar mais piano, mas que ele não se vê de maneira nenhuma dando concerto em live, porque ele acha que, assim, ele sente muita falta do público, que o público é a razão de ser da coisa toda e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio, que é a gente estar, mas não estar, a gente falar com a pessoa, mas a pessoa não está. Essa coisa, como o Ariano Suassuna dizia,
essa coisa meio assombrada que é esse negócio da internet, né? Nossa, Vinícius, está sendo um desafio enorme, assim. Parece, né? Tipo, sei lá, eu tenho um monte de coisa para escrever e tal, para ler, então parece a situação perfeita. Na verdade, eu estou em casa, mas a realidade é muito diferente disso, assim. A gente já está tipo completando um mês, né, que está quieto em casa, assim, e sei lá, Vinícius, faz uma semana que eu estou fazendo alguma coisa, assim. O começo de tudo foi uma crise de todo mundo está produzindo muitas coisas o tempo inteiro e eu não estou fazendo nada. E aí eu fico assim, eu não estou fazendo nada. Quer saber, já que eu não estou fazendo nada, eu não vou fazer nada mesmo. E aí eu fico assim, sabe, sem rumo. Não está sendo nada fácil. Assim. E aí eu tinha, no início do ano, esse ano começou com um monte de coisa, assim, ia ter um monte de evento, ia participar de várias coisas, tinha um monte de concertos, coisas para estudar. E aí foi cancelando tudo, assim. E aí meio que tinha uma listinha aqui das coisas de estudar, e aí de repente tudo saiu. E aí eu fui ficando meio assim, gente, agora... Tipo, eu tenho... A única coisa que está confirmada agora de concerto é um Arlequim que eu vou tocar em dezembro. E aí, a princípio, né? A gente não sabe ainda. E aí, tipo... Ao mesmo tempo, rola para mim, né, uma sensação assim, acho que no fundo eu sei que, tipo, se eu não estudar isso agora, ainda dá tempo de eu estudar até dezembro, então eu não sei o que eu vou fazer. Sabe, tudo foi meio que perdendo sentido, assim, então, tipo, não foi nada fácil. A gente não fez live, a gente fez alguns videozinhos, né, e o Jussan, é muito bom ter ele em casa, obviamente, porque tem outro músico, tem alguém para tocar alguma coisa com você, mas eu acho que a realidade é tão diferente. Porque, por exemplo, a gente postou, sei lá, 2 vídeos, um depois do outro, assim, e eu tava vindo de uma semana que eu não tinha conseguido pegar no clarinete. Tava completamente com a cabeça bagunçada, assim. E aí ele tava estudando, aí ele gravou um excerto, aí eu falei assim, vamos tocar esse? Peguei o clarinete, aí tocamos, gravamos. Aí no dia seguinte a gente tocou um outro arranjo que ele tinha feito lá de uma música do Hamilton. Aí eu fui conversar com um amigo depois. Nossa, Paula, você e o Jussan estão produzindo muito nessa quarentena. Todo dia vocês postam vídeo. Aí eu fiquei, nossa, que mentira, porque é verdade que eu não estou fazendo nada. Eu estou completamente sem rumo. E sabe, está sendo muito, muito difícil, assim. Eu gosto muito de me relacionar com o público, eu gosto de conversar com as pessoas. Né, esse negócio do concerto tem uma razão de ser, porque tem a pessoa para conversar, assim, para né, tocar para ela, assim, então, para mim, assim, tá tudo muito perdido. Aula, eu comecei a tentar dar aula online, né? Nossa Senhora, a primeira vez foi horrível, porque eu tenho um negócio de que eu falo enquanto a pessoa está tocando, eu rejo a pessoa tocando, e aí isso não dá para fazer ao mesmo tempo, fica tudo desincronizado, se eu falo, eu interrompo, aí trava. Aí, tipo, foi muito difícil, assim. Sem contar que tem esse monte de coisas de nuance de som que simplesmente para de existir. Aí, tipo, se eu falo só disso e não dá para prestar atenção nisso, eu vou dar aula do quê? Aí eu comecei a ficar meio sem rumo, assim. Aí, acabei organizando com os alunos, tipo, que eles me mandam uns vídeos curtinhos, assim, de algumas coisas que eles estão estudando, aí tenta gravar a peça inteira, porque também vira um exercício, né? Porque quando a gente vai gravar, a gente descobre que está tudo muito ruim, né? E aí vira um exercício também, essa tentativa de gravar, e aí a gente vai e faz uma aula para conversar sobre as gravações, e aí tocar, eventualmente, uma coisa ou outra, assim, mas foi a solução que eu encontrei, porque essa coisa de aula online também achei difícil pra caramba, assim. Tem uma série de limitações. O Erson mesmo estava me dizendo, falando sobre eu perguntei isso para ele, né? Eu disse, pô, Erson, primeiro eu queria que você desse uma luz aí, cara, porque eu entrei nesse negócio agora de dar aula online. E, de novo, você entra porque... Primeiro porque não porque você quer ser produtivo, mas porque você percebe que você é o elo de conexão dos alunos, que os alunos vão ficar muito mais perdidos se não tiver aquilo. Eu percebo nos meus alunos essa necessidade, assim, como eles responderam positivamente com o fato de estar em contato, de estar realizando um programa, de ter um trabalho semanal para fazer e tal. E aí eu falei pro Erson, assim, que
uma das peças que eu estou trabalhando com o aluno é o Lied do Bério, e, sabe, tá o tempo todo oscilando numa tessitura da clarineta que o Skype não capta. Então, às vezes, é exatamente isso, assim, quer dizer, é um desafio tremendo você ouvir o cara, porque a maior parte do tempo você vê o cara, mas o som não aparece. Ou quando vem uma coisa difusa e tal. E ele falou exatamente isso. Ele disse, esse é uma das limitações que esse modelo virtual vai ter muita dificuldade em superar. Então, ele diz, eu uso muito o modelo virtual para chegar nas pessoas, para conversar com as pessoas em locais sem acesso. Então, e levar conceitos, fundamentos, ideias e tal, porque o cara, sem aquilo, ele não teria o acesso. Mas que, de fato, o modelo virtual ele não substitui de maneira nenhuma o presencial, né? Bom, eu acho que, aqui colocando falando um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, eu não tenho dúvida que isso é uma questão passageira, porque a gente está vendo aí uma cooperação internacional gigantesca, todo mundo querendo fazer alguma coisa, daqui a pouco vão achar alguma coisa que vai permitir com que tudo isso fique no passado, né? Eu fico brincando com a minha esposa em casa, que a gente fica falando de um dia, quando ela tiver 10, a nossa filha tiver 10 ou 12 anos, a gente vai falar, lembra naquela época, a gente ficou com ela com 4 anos em casa, por 1 ano, sem saber mais o que fazer e tal, enfim, essas coisas, né? Sem saber mais como que chama a atenção dela. Mas, enfim, a gente está meio que dando uma remate aqui nesse papo todo. Enfim, eu queria, como eu tenho feito com todo mundo, eu queria abrir para você falar alguma coisa que a gente não abordou, que você gostaria de falar, que você tem interesse de comentar, ou reforçar alguma das coisas que você já comentou. Bom, eu acho que eu falo demais, né? Talvez eu já tenha falado bastante. Fala. Eu só ia querer, eu deixaria, assim, de repente, uma dica, né, para as pessoas experimentarem, assim, essa coisa de assumir personagens, lugares de som, mas realmente acreditar nisso, assim. E de repente, aproveitar que a gente está falando tanto de se grava numa versão sem inspiração e se grava numa versão que você resolveu dar nome para as emoções daquele lugar. E aí você vai começar a perceber que, nossa, não é que ia ser muito mais legal se você estivesse do lado do seu colega e ouvisse fazendo isso e sentisse no som dele essa diferença. Infelizmente não vai dar para fazer isso agora. Então, sabe, se grava e tenta ouvir essa diferença em você, assim. Mas acredita nisso, faz muita diferença para honestidade da música que você está tocando. E quanto mais real, né, aquele sentimento, mais comovente é para o ouvinte que está recebendo aquilo. Sobre a questão de ensaiar daí essas emoções até que elas fiquem honestas, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque em hipótese alguma eu estou aqui convidando vocês a experimentarem uma performance vazia, a dizer que tudo se resume à cena e que a gente faz cena e tá tudo certo, então a Paula só gosta de clarinetista que faz cena, e não tem nada disso. Veja bem, às vezes a cena mais comovente foi conseguir ter o som mais, sei lá, superficial ou estático, e aquilo foi chocante. Então, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro. Mas tem sim a ver com ter uma emoção bastante honesta. Então, quando a gente fala de um bom ator, a gente está falando de um ator que conseguiu trazer você para a realidade daquela cena que ele estava fazendo. Então, que a gente seja esse tipo de ator, que a gente ensaie aquele forte tantas vezes para ele ficar realmente um grito, para que ele cumprir aquela função, e para que aquele piano cumpra para aquele dolce cumprir a função dele, e aquilo ficar muito definido na interpretação que você decidiu fazer daquela peça, assim. Sei lá, que a gente ensaie para que nós possamos ser bons atores e transmitir as emoções mais honestas possíveis
para as pessoas que estão recebendo a nossa música. Genial. Genial. Bom, eu queria te agradecer demais pela gentileza, por ter esse tempo. Aí a gente está aí até aparentemente 1h30 batendo esse papo. Queria te agradecer demais, foi um papo que fluiu super bem. Eu tinha anotado 4 palavras aqui numa folha e o resto a gente desenrolou numa boa, tranquilamente, assim. Então, eu queria te agradecer demais pela gentileza de estar aí, pela disposição, né, de estar aqui com a gente, batendo esse papo e tal. Tenho certeza que para muita gente vai ser muito inspirador, assim. Eu sempre penso, assim, de cada pessoa que se destaca no nosso instrumento no país, ele gera, ou ele cria uma expectativa em torno dele, mas ele também cria possibilidades, ele também é uma pessoa que cria visões, lugares, espaços com o próprio som, e fiquei muito feliz a gente ter podido conversar, porque eu acho que você é uma dessas pessoas que cria esses espaços, assim. Quer dizer, você tem esse olhar quando você toca, e eu tenho certeza que o que você fez lá no encontro foi um dos pontos altos do encontro, assim. E eu ouço os alunos comentando, falando e tal, e super empolgados, e os feedbacks que a gente tem, esse retorno, né? E hoje no Brasil, quando a gente fala do Oli Kahn, quando a gente fala do Stockhausen, é inegável que as pessoas têm você como uma referência, o seu trabalho como uma referência. Então, eu acho isso super bacana, assim, isso só reforça essa coisa bacana que é a gente estar, todos nós aí, conectados e compartilhando isso aí. Então, eu queria te agradecer demais pela gentileza, pela tua presença aqui hoje, bom, enfim, e agradecer demais aí, te devendo essa de coração. Vinícius, eu que agradeço muitas palavras, obrigado mesmo, assim. Obrigado pelo convite e pela companhia, porque é tão bom ter companhia nesses dias e poder conversar, né? Conversar de coisas diferentes, embora aqui em casa a gente já fale bastante de clarinete, fica ali meio a meio, clarinete, comida, porque eu ando cozinhando bastante esses dias também, mas muito bom, obrigada mesmo pela companhia, assim, foi ótimo o bate-papo. Imagina, a gente segue em contato, então. Obrigadão pela gentileza, hein? Tchau. Tchau, tchau.